tem uma coisa que muita gente às vezes pergunta e não entende. Muitas vezes os dentistas hoje não entendem, que é a história do profissional liberal ou do autônomo, né? São coisas diferentes. Aí eu queria que você sempre fala disso. Eu acho interessante a gente colocar isso fácil, explicar para as pessoas que o dentista geralmente é um profissional liberal e autônomo. Então, colocar o que é cada um, né? E você como dentista de consultório, o que você é, para você entender também o seu papel dentro da sociedade odontológica, porque a gente está com os valores meio malucos hoje em dia. Infelizmente, as pessoas hoje se formam e não têm um preparo suficiente para enfrentar a carreira. Preparo suficiente, que eu digo, algumas faculdades te dão condições de exercer a profissão tecnicamente, mas não te dão condições de você entender o que é a sua profissão. O cirurgião dentista tem que ser um pouco de advogado, economista, administrador, psicólogo. Né? Então, marketing, né? O que nós somos? Nós somos cirurgiões dentistas. A gente já popularmente não fala dentista, mas o brasileiro não é dentista, o brasileiro é cirurgião dentista. Médico dentista em Portugal, né? Então dentista em outros países, mas aqui no Brasil é cirurgião dentista, é a nossa profissão, que a lei criou cirurgião dentista. Apesar de no imposto de renda estar odontólogo, né? Está errado. Né? Nós somos cirurgiões dentistas. O cirurgião dentista é o quê? É um profissional liberal. Assim como é o médico, é o advogado, é o engenheiro. E muita gente confunde o que é profissional liberal com autônomo. Autônomo é o cara que trabalha por conta própria. Né? Esse é um estado de trabalho autônomo, trabalho para mim mesmo, eu não tenho emprego. Profissional liberal eu sou tanto quanto eu estiver trabalhando como autônomo. Se eu tiver empregado, seja numa clínica, seja numa prefeitura, seja onde for, eu sou empregado, mas profissional liberal sempre, que é liberalidade do exercício da profissão. Então, por fala que a autonomia do profissional, então, né? Ele é autonomia. E por que é a autonomia? Porque você é o responsável se você fizer e acontecer alguma coisa errada. Se você fizer qualquer coisa errada, a responsabilidade é tua. E você não pode falar, me mandaram fazer. Não pode falar, o material não tinha material, o instrumental não era adequado, eu não tinha uma radiografia. Isso é problema teu, você não devia ter começado. Então, quando a gente faz questão de enfatizar, e eu falo sempre, porque essa é uma coisa que a gente tem que sempre falar, é que nem professor de anatomia. Ele deu uma aula de anatomia esse ano que vem ele vai repetir a aula, porque não mudou a anatomia. Né? Só se mudar mais alguma coisa, ele vai acrescentar. Então, ele vai ter que repetir. Então, uns que ouviram, ou que já sabem, tudo bem, mas tem N que não sabe, não ouviram, e é esses que tomam o processo e não sabem por que está sendo processado. E por que perde o processo. Né? Porque depois ele quer dizer, acho que não tem problema, mas o coordenador mandou, mas o dono da clínica mandou eu fazer isso. Não tem mandar, não. Você tem que seguir o programa, mas chegou ali, ninguém vai fazer, olha, esse dente eu vou fazer exodontia, esse dente eu vou fazer uma coroa, esse dente... Eu que decido. Sim. Né? Então, que fique claro isso. Então, você é sempre profissional liberal. E por que é importante saber o que é profissional liberal? Porque na nossa profissão, profissional liberal, se eu digo que alguém é ladrão, eu tenho que provar, se eu falar que você é ladrão. Agora, se você falar que foi no meu consultório ou então me denunciar e dizer que eu tratei determinado dente seu, que eu errei, que eu fiz uma exodontia na sua boca que eu não deveria ter feito e tal, qualquer coisa desse tipo. Quem tem que provar que eu não fiz? Eu. O profissional liberal é que tem que provar. E qual é a prova que ele tem? Prontuário. Qual é o documento que ele pode provar? É o prontuário. É o único. Não adianta a palavra. Não adianta você chegar para o juiz e falar assim, não, mas eu falei para ele. Ele vai falar, não falou. O juiz entende que o paciente é hipossuficiente. Isso é bem importante, porque vai dialogar com tudo que a gente vai falar daqui para frente, e também só para a gente vai entrar em prontuário, documentação e tudo mais, assim, básica, né? A gente até já falou isso em outros programas, mas é importante isso ser frisado na sua cabeça, aquela história de que fui trabalhar numa franquia, fui trabalhar numa clínica que a esterilização é ruim, e eu sei, fui trabalhar numa clínica que o material
não está bem esterilizado, que reutiliza grau cirúrgico, que reutiliza coisas descartáveis, né? Dá meio tubete. Meio tubete, guarda, essas práticas de economia porca, coisa, e você sabe disso. Então, assim, o que você fala para essas pessoas que quando elas descobrem... Porque a gente também tem o outro lado, de falar assim, nossa, eu preciso trabalhar. Eu preciso pagar o meu FIES, que eu fiz da faculdade, né? E aí essa clínica está me dando uma oportunidade. Então, assim, como é que essa pessoa, ela vai lá e denuncia, ela vai lá e sai? Como é que equilibra esse prato, né? Na sua opinião, assim? Esse raciocínio, eu preciso trabalhar. Ninguém nasceu cirurgião dentista. Isso é uma profissão que você escolheu. Muita gente muda de profissão. Nós estamos numa profissão difícil no Brasil hoje, pelo excesso de faculdades, pelo excesso de profissionais e tudo mais. Mas é a mesma desculpa do ladrão. Ele fala, a sociedade me inventa, eu roubei porque eu... Então, ele tem que ter ciência que ele vai fazer aquilo. Eu jamais faria se eu fosse hoje. Porque tem gente que fala, nunca aconteceu nada, acho que não vai acontecer. Se fosse assim, ninguém faria seguro do carro. Eu nunca tive o carro roubado, vou fazer seguro porque nunca roubaram meu carro. Mas no carro ele vai lá e faz seguro, né? Então, na profissão, a gente tem que pensar que você está numa profissão de risco. Eu sempre falo para as pessoas, não dá para dizer, isso não é nada, não vai acontecer nada. Acontece, a pessoa vai tirar um dente descido, a criança aspirou, foi a óbito essa criança. Para tirar um dentinho descido, que fala para a mãe, isso não é nada, isso não é nada. Não, tudo é alguma coisa. Então, quem minimiza é o próprio cirurgião dentista. Quem, às vezes, desvaloriza a profissão, que vai dizer que um determinado procedimento é um procedimento... Uma limpezinha. Simples. Não tem procedimento simples. Sempre tem um risco. E aí tem que valorizar esse seu procedimento. Você estudou para isso. Você tem que dar valor. E aí eu vou fazer sem preencher um prontuário, sem ter uma radiografia. Então, como é que eu vou orientar? Eu digo assim, todo paciente, você tem que pensar que você está atendendo ou sua mãe ou seu filho. Aí você faria uma cirurgia na sua mãe sem uma radiografia? Você faria uma cirurgia na sua mãe que se tiver 60 anos, 70, 100 antes, dependendo do seu procedimento que você vai fazer, sem um exame de sangue? Aí eu sempre escuto falar, mas a prefeitura não tem nada a ver com isso. Se a prefeitura não tiver, você não faça o procedimento. O médico faz, ele te opera se você não tiver passado com exame de sangue, se você não tiver passado pelo anestesista, para saber quem é que ele está operando. Nem se a pressão estiver acima, você aborta a cirurgia. Mas nem a pau. Você vai falar assim, mas eu preciso fazer. Então, onde é que está o erro principal? Que na odontologia você não tem residência. Se nós tivéssemos residência na odontologia, a hora que você terminou a faculdade, você estaria fazendo residência 1 ano, 2 anos, com quem? Com um profissional experiente que ia dizer, opa, não põe a mão aí. Olha, não, você não põe aí, não muda o horário do atestado do cara, não, porque o cara está pedindo para você colocar que saiu daqui 1 hora. Não, porque daqui 1 hora ele vai fazer um assalto ali, ele vai cometer um crime ali, e você vai dizer que saiu do teu consultório. Você está dando um falso testemunho, você vai ser criminalizado amanhã. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ter esse critério, tanto para o atendimento, como o procedimento ético em todas as demais relações que tem com o teu trabalho, né? Que eu falei, atestado, receituário, né? Então, precisa ter fundamento, precisa ler o código de ética, né? E pegar informação, porque ninguém... Quando você fala que é ética, ninguém quer saber, ele acha que é uma bobagem. Ele quer saber fazer endo de quarto molar, com livro de boxe, tal, o que adianta se você fez tudo o resto errado? Você vai ser processado e vai perder por conta disso.